Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, primeiro quero dizer que eu estou muito preocupada e muito triste porque a participação nas aulas, nas atividades está muito pequena. E isso preocupa porque é conteúdo que vocês não estão, que era para estar desenvolvendo com vocês, se vocês não estão participando. E vocês estão perdendo com isso, certo? Então a gente está procurando uma maneira para poder ajudar vocês, mas o retorno aí não está muito bom não. Então vamos iniciar agora o terceiro bimestre e vamos fazer diferente, tá bom? Vamos tentar a maneira que der. Vamos enviar sinal de fumaça, vamos fazer o possível para a gente conseguir nesse terceiro bimestre ter uma participação melhor. Tá bom? Se não tem como pegar esses materiais pela internet, pode ir na escola. A escola tá aberta para vocês. Vai de máscara, todas as medidas corretamente e retirem. A escola imprime para vocês essas atividades, os textos, o que for preciso, tá? Vamos lá, tá? A gente vai vencer isso aí, mas eu não quero que vocês saiam prejudicados com isso, tá bom? Bom, vamos continuar nossa aula, terceiro bimestre começando. Nós estávamos vendo até agora sobre mercantilismo, sobre as expansões marítimas, né? O surgimento do iluminismo, novas ideias, né? Surgindo, indo contra toda aquela opressão que a igreja fazia em cima da população. Então eu estou abrindo meus horizontes, estou vendo diferente com um olhar mais crítico. Tudo isso nos leva ao quê? À revolução, certo? A mudar a situação que eu estou por um ideal de uma coisa melhor. A querer transformar a situação que eu estou vivendo no momento, tá? Então, primeiro, para a gente entender a Revolução Francesa, nós temos que entender o contexto. Como que eles viviam? O que causou essa revolução? Por que aconteceu essa revolução? Como que era o modo de vida deles? Como que era a situação política, a organização política e social dessa sociedade? Tá? Isso é fundamental. Para você entender um acontecimento, vocês têm que primeiro olhar a situação em que ela está. Então percebam que na história, um acontecimento ele nunca está sozinho. Você sempre estuda todos os acontecimentos, todas as civilizações, para você entender o que aconteceu lá na frente. Então, primeiro, nós vamos entender como que era o antigo regime lá na França, tá? Que era na França foi onde o antigo regime foi mais forte, mais consolidado, beleza? Primeiro, como que a sociedade francesa estava organizada? Então, a gente vai ver a organização da sociedade, como que ela era, como que ela funcionava, as engrenagens dessa sociedade. As características. Quando a gente fala de antigo regime, sempre terá o absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental e a igreja, ok? Vamos um por um agora. Primeiro, absolutismo. Na França, foi onde o absolutismo foi mais irredutível, mais firme, mais forte, tá? O absolutismo, ele tinha um poder maior, uma influência maior. A gente viu o absolutismo, falou sobre o absolutismo, né? Um governo absolutista. Teve os governos absolutistas em Portugal, na Espanha, sim, mas na França é onde ele foi mais consolidado, tá? Por quê? O que é um absolutismo? O que é um governo absolutista? É em que o poder ele está concentrado nas mãos de quem? Do rei, tá? Então o rei ele tem o poder legislativo, judiciário, certo? E executivo. Os três poderes se concentram na mão do rei. Então todas as decisões têm que passar pelo rei. É o rei que decide. Só que isso é assim tão na lata? Tudo é ele? Só depende dele? Não. Não. Primeiro porque ele junto comigo estão os nobres, estão a igreja. E para eu manter esse meu poder absoluto em todo o meu país, eu preciso de um apoio.
Então eu vou sempre pender para o lado daqueles que me apoiam, nobreza e o clero, certo? Então ele tomava as decisões, ele tinha o poder absolutista, porém ele tinha o apoio da igreja e da nobreza, porque ele beneficiava a igreja e os nobres. Ele escutava a nobreza e o clero, tá? Ele pedia opiniões, eles tinham conselheiros, mas ele detinha o poder. Tudo era o rei, certo? Então isso, na França, isso era mais forte ainda. Por quê? Porque na França era mais forte a teoria do divino. O que é a teoria do divino? A igreja, ela junto com o rei, ela passava para a população que o poder do rei era um poder divino, era dado por Deus, que o rei estava lá porque Deus escolheu ele para estar lá. Ele tinha um poder divino. Inclusive, eles tinham as teorias de que o rei, se ele tocasse em alguém que estava com feridas, com doenças, essas pessoas se curavam, tá? Então, a igreja passava isso para a população e o rei tinha o apoio da igreja. Então, eles tinham o poder divino. Então, poucos contestavam, porque se eu contestar o que o rei está decidindo, meu Deus, eu estou indo contra o próprio Deus. Não posso. É Deus que dá as escolhas, que faz ele fazer aquelas escolhas. Então, se ele decidiu, é Deus que decidiu. Então, eu tenho que escutar. Por mais que estava surgindo as ideias iluministas, a população ainda tinha aquele medo. Ainda se atinham à fé, à igreja. Certo? Bom, então, assim, primeiro de tudo, o absolutismo. Eu tinha um rei que concentrava os poderes em suas mãos, com o apoio da igreja e da nobreza. Então, ele que tomava todas as decisões, certo? Ele que resolvia tudo. Mercantilismo. Lembra que a gente viu lá no começo do primeiro bimestre sobre mercantilismo? Que tinha a intervenção do Estado na economia. Essa é uma das principais características que eram usadas aqui nesse antigo regime. Acúmulo de metais, igual a gente viu. Porém, por que a intervenção do Estado? Porque o rei intervia nos negócios. Isso era bom para quem? Para a nobreza, lógico, porque o rei vai favorecer a nobreza, ele precisa do apoio da nobreza. Para a igreja, lógico, porque eu vou enriquecer mais. E para o rei? Por quê? Para a burguesia, para os artesãos, para os camponeses, não é bom. Eu não tenho uma liberdade de comércio. Tudo, os preços, é o rei que interfere, certo? Então, tinha a intervenção do Estado, como ali no comércio, ok? Então, o mercantilismo era uma das características do antigo regime. Sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Se você nasce nobre, você vai morrer nobre. Você nasceu na nobreza, você vai ter sempre o sangue azul. Se você nasceu burguês, artesão, camponês, você vai ser sempre isso. Não tem, é estamental, ela não tem mudança, certo? Não tem que você nasceu lá na pobre e você vai se virar um nobre. Não. Você vai ser sempre pobre, você vai ser sempre camponês, você vai ser sempre burguês. Por mais que você tenha um negócio lucrativo e você consiga melhorar a sua vida com isso, você vai ser sempre um camponês, você não é um nobre. O sangue, quem é de sangue azul, nasceu de sangue azul, tá? Quem que era esses, vamos dizer, os que não eram sangue azuis, né? Os pobres, os terceiro estado. Então aqui, ó, dividiu em 3 estados, era dividido em 3 estados a pirâmide. Primeiro estado, o clero, a igreja, representava 1% da população. Segundo estado, os nobres, a nobreza, a elite, representava 2% da população. E o restante era o terceiro estado. E eles representavam quem? Os burgueses, artesãos, camponeses e etc. E todos eles eram 97% da população. Eles eram a base da pirâmide. Esses 97% da população sustentavam aqueles 3% do topo, tá?
Isso era bom? Ah, então é fácil. Vocês vão ver que não. Tudo isso é o que vai causar a revolução. O que esses 3% faziam e deixavam para os 97% é o que vai causar toda essa revolução, tá bom? E então a sociedade estamental é o quê? Primeiro, segundo, terceiro estado, dividida em clero, nobres, burgueses, artesãos, camponeses, etc. Tá bom? Quem nasceu lá no segundo estado, ele nunca vai descer para o terceiro. Quem nasceu no terceiro estado nunca vai subir para o segundo. Ok? Influência da igreja. A igreja ela tinha uma forte influência na população. Por quê? Esses 97%, eles tinham todos acesso à leitura, tinham conhecimento? Não. Então, eles iam pelo que era passado na igreja. Então, eles liam o que a igreja passava para eles era o correto. Eles viam a igreja como uma comunicação entre eles e Deus. Então, tudo que a igreja representava Deus. Então, eles tinham que escutar o que a igreja falava. Aqueles que se rebelavam eram condenados, eram mortos, né? Por quê? Presos. Por quê? Porque a igreja era a voz de Deus. Então, ela tinha uma forte influência. Com isso, o que acontece? A igreja tinha muitas terras, ela era muito rica, porque ela era parceira do rei, ela beneficiava o rei. E com isso, ela também se beneficiava, adquirindo muitas terras, muitos servos camponeses que trabalhavam para ela, dependiam da igreja, né, para sobreviver. Então, ela tinha uma forte influência ali na sociedade. Por isso que o rei passava a mão na cabeça da igreja, tinha a igreja ali do teu lado. Ele tinha um poder absolutista, ele comandava tudo e a igreja apoiava ele com a teoria do poder divino, certo? Mas vamos lá. Tudo isso, vejam bem, estou começando uma nova era, expansões marítimas, os outros países ali avançando. E o pessoal começou, esse 97%, esses burgueses que começaram a ter o seu comércio, eles viajavam e eles viam que tem alguma coisa errada aí. Por quê? Os impostos que o rei cobrava eram altíssimos. As pessoas, elas passavam fome porque aquilo que elas produziam era tudo entregue para primeiro e segundo estado, pago como impostos. Esses 97% bancava a vida dos outros 3%. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Nós trabalhamos, nós vivemos, não podemos subir de status, ter títulos, porém, eles vivem do que a gente faz, do que a gente produz, explora. Lembrando que clero e nobreza não pagavam impostos. Quem pagava impostos? Só o terceiro estado. E eram altos impostos. Por quê? A nobreza e o clero e o rei, eles viviam uma vida de luxo. Quem já assistiu aqueles filmes que mostram o Palácio de Versalhes, que mostra, tem a Maria Antonieta, outro filme que eu gosto muito, que eu recomendo que vocês assistam, é O Homem da Máscara de Ferro. Mostra essa pompa, todo esse glamour que eles viviam. Festas, lustres, muita comida, muitos tecidos, sabe? Muito luxo. E a sociedade passando fome. Porque tudo que eles produziam, a França era basicamente toda rural. Viviam da agricultura e do comércio, né? E tudo isso que eles produziam eram os impostos, pagam em impostos para o rei, para essa nobreza, para o primeiro e segundo estado. E eles viviam em constante ruína. E eles começaram, isso já é uma base para uma revolução. Porque quando você começa a questionar, você começa a não aceitar mais aquela situação que você está vivendo, certo? Então, os burgueses começaram a cobrar e a mostrar para as outras pessoas que tem alguma coisa errada. Vamos lutar, vamos atrás dos nossos direitos, não vamos aceitar. Tinha um pequeno cenário político, né? Que a nobreza, o clero, estava lá apoiando o rei. Tinha participação do terceiro estado? Não. Qualquer coisa que eles precisavam resolver era só primeiro e segundo estado.
A burguesia, os camponeses, eles só serviam para trabalhar e pagar impostos. Então eles pegaram e começaram a se rebelar contra esse sistema, contra esse poder absoluto, né? Essa dominação e essa desigualdade social, essa enorme desigualdade social que estava ocorrendo na França. Então veja só, por trás de toda essa revolução tem um contexto. Primeiro, eles serão explorados, primeiro e segundo estado vivendo em completa miséria, em completo luxo e glamour, tá? Porque eles construíam palácios enormes. Chegou no Palácio de Versalhes a viver mais de 3.000 pessoas dentro do palácio, entre funcionários e nobres funcionários que trabalhavam, empregados, e a nobreza. E eles viviam de banquetes diariamente, eram banquetes lá dentro. Quem vê filmes antigos, né, esses filmes que remontam a essa era, vocês percebem que a população, você vê, geralmente eles moram em aquelas casas deploráveis, aquelas ruas, né, sem nenhuma higiene, sem nenhuma situação, em situações precárias de vida. E aí mostram os castelos, revestidos de seda, cortinas, aquelas camas, né? Detalhe que eles não tinham banheiros nos castelos. Sabia que se você for no castelo, no Palácio de Versalhes, dentro do palácio não há banheiros. Então foram construídos banheiros posteriormente, né, para as visitas, para o pessoal, mas na estrutura original não há, porque eles faziam em baldes. Tá vendo como que era? Tem muitas curiosidades dessa época, tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão gostar muito, muito, porque explica a teoria do buquê de noiva. A noiva ela usava aqueles buquês porque o cheiro das plantas, das flores, desviava um pouquinho do cheiro do suor dela embaixo de todos aqueles vestidos que ela usava. Outra curiosidade. Bom, então, tá vendo todo o contexto? Enquanto lá no palácio do rei, a nobreza, nas igrejas, nas grandes catedrais, eles viviam, primeiro e segundo estado, viviam no luxo, o 97%, vamos dizer assim, vivia no lixo. Tudo que produziam era imposto. E daí vai surgir então a revolução, tá? Na atividade que eu postei para vocês, vocês vão ver, tem duas imagens. A primeira imagem é o primeiro e segundo estado se reunindo para ajudando o rei a tomar as suas decisões, né? Fazendo ali um debate para resolver as questões. E a outra representa muito o antigo regime. Por quê? O primeiro e segundo estado montado em cima, o primeiro e segundo montado em cima do terceiro estado. Era assim que eles viviam, eles eram carregados pelo terceiro estado. Quem mantinha eles era o terceiro estado, tá? Quando o terceiro estado começou a se rebelar e mostrar querer diferença, primeiro e segundo estado resolveram então vamos dar um jeito nisso antes que comece essa revolução. E o pessoal tá passando fome e a gente tá ostentando o nosso modo de vida super, hiper, mega luxuoso. Vamos fazer uma primeira assembleia. Fizeram uma assembleia para resolver o que eles fariam para a França, para mudar essa situação da França. Bom, o que eles fizeram? Montaram a primeira assembleia. E essa primeira assembleia, que chama Assembleia dos Notáveis, ela foi o quê? Ela foi uma reunião em que primeiro e segundo estado se reuniram para decidir o que fariam. E aqui, à medida que eles tomaram, aumentaram os impostos. Acham que o quê? Primeiro e segundo estado, primeiro eles pagavam impostos? Não. Então eles aumentaram os impostos do terceiro estado para que a situação na França melhorasse. E aí? Não foi aceito. Eles começaram, essa burguesia vai levar o resto da população com ela para então começar a Revolução Francesa. Eles irem contra esse sistema que estava. Qual que era o sistema? Primeiro, o absolutismo. Vocês vão ver que
a Revolução Francesa vai ter a guilhotina. E os reis, inclusive Maria Antonieta, vai morrer na guilhotina. Então eles querem acabar com esse absolutismo, com esse poder concentrado. Esse poder não pode ser concentrado na mão de uma única pessoa, tem que ser dividido. Vamos dividir isso aí. Vai acabar com esse mercantilismo em que, principalmente, o Estado intervém o tempo todo ali em cima do comércio. Peraí, tá errado. Eu quero ter minha liberdade de comércio. Principalmente a burguesia, que é o que estava em ascensão, certo? E essa sociedade estamental? Também. Principalmente a burguesia queria subir, queria títulos, mas não podia por causa da sociedade estamental. E a influência da igreja? As ideias iluministas estavam aí, estavam sendo divulgadas, estudadas. Então, eu quero não depender da igreja para tudo. Não quero falar amém para tudo que a igreja me fala. Eu não quero ter o domínio da igreja, eu quero ter a minha opinião. Embora eu tenha a minha religião, eu aceite, mas eu quero ter a minha opinião. Ver as coisas e falar as coisas por mim. Certo? Bom, nessa aula de hoje, tá? A gente vai só ver o contexto, para vocês entenderem um pouquinho o contexto e fazer a atividade. Pesquisem o que vocês quiserem, verem vídeos, filmes que vocês quiserem dar uma olhadinha sobre Maria Antonieta, fala muito isso. Que eu falei, o outro foi O Homem da Máscara de Ferro, também tem esse contato. E principalmente tem o Rei Luís XV, Rei Luís XIV e o Rei Luís XV, que foi uma grande influência ali para a Revolução, tá? Porque ele era um rei extremamente rigoroso, ele era cruel. Então vocês vão entender um pouquinho desse contexto assistindo esse filme, esse contexto que vivia a França e que causou essa Revolução Francesa, tá bom? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger, pelo Classroom, melhor maneira que vocês encontrarem. Na próxima semana a gente vai ter um encontro pelo Meet. Eu quero muito, muito, muito que vocês participem, tá? Pra gente ter ali um momento da gente. Rever a turma, bater um papo, falar um pouquinho sobre essa videoaula, sobre as atividades, tá? E principalmente, a gente vai dar um papinho, falar sobre as séries que vocês estão vendo, filme, como que tá essa pandemia durante essa quarentena. Bater um papo. É meia horinha só. Se a gente vê que dona, já tá bom, já conversou, termina antes, mas só pra gente ter um pouquinho de contato. Eu tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, tô aqui. Até a próxima aula. Beijos!